Olá pessoal, eu vou estar ensinando nesse vídeo aqui, mostrando como eu trabalho com a fonte OpenDyslexic para pessoas com dislexia. Eu vou mostrar como a gente faz para instalar no nosso computador, utilizar nos editores de texto, no VS Code, uma extensão específica para o Google Chrome e também como desinstalar. Então, uma observação importante, eu estou utilizando o sistema operacional Windows. Então, para quem utiliza outros sistemas operacionais, tais como os Linux e iOS do Mac, pode ser instruções diferentes. Mas eu vou abrir aqui o meu navegador de internet, estou utilizando o Google Chrome. Vou abrir uma nova guia. E aqui na minha barra de pesquisa, eu vou pesquisar por Open Dyslexic. Opa, Open Dyslexic Font. Então veja que eu escrevi Open Dyslexic Font, O-P-E-N, D-Y-S-L-E-X-I-C, espaço fonte. Vou dar um Enter. Eu venho nesse primeiro resultado mesmo aqui, opendyslexic.org. Então eu vou clicar nesse primeiro resultado da pesquisa. Eu uso esse site. Acredito que aqueles outros sites eles possam funcionar também, mas eu sempre utilizo esse aqui. Tem funcionado para mim, está ótimo. Então, quando eu fiz o clique ali, abriu essa página e eu tenho esse botão de download aqui, mais ou menos no centro da tela. Vou clicar em download. Aí apareceu abriu uma outra página, vou descer um pouquinho e vou procurar por esse botão verde, Download Now. Vou clicar aqui nesse botão, ele vai abrir uma janelinha pedindo alguma doação, alguma contribuição. Então você pode fazer a contribuição se você quiser, ou simplesmente clicar aqui nesse link, no thanks, just take me to the downloads. Vou clicar aqui, aí ele vai abrir uma nova janela. E tem alguns downloads específicos a serem feitos. Pode escolher esse primeiro aqui mesmo, Open Dyslexic Newest. Vou clicar em Download. Aí já fez o download. Aqui no Google Chrome, geralmente ele vai aparecer no canto superior direito uma setinha para baixo, que esse ícone, esse símbolo, representa os downloads, né, as transferências que a gente utiliza. Então faz aqui. Ele vai estar, se eu clicar ó, nessa setinha para baixo, ele mostra o meu histórico de transferências. Ou, se não estiver aparecendo no seu computador, no seu Google Chrome, você pode simplesmente apertar o comando Ctrl J. Ó, vou escrever aqui Ctrl J, tá? No seu navegador de internet Google Chrome, que ele vai aparecer o seu histórico completo de downloads. Então, aqui no Google Chrome, vou apertar Ctrl J, as duas coisas vai para o mesmo lugar, certo? Então, eu tenho aqui o meu download open da minha fonte. Ele é uma pasta compactada. Veja que o desenho, o ícone, é de uma pastinha com um zíper fechado. É como se estivesse lacrada essa pasta. Então eu não consigo trabalhar com esses arquivos. Eu preciso descompactar para eu poder trabalhar com os arquivos dessa pasta. Então, para isso, eu preciso vir aqui nesse canto direito, nessa pastinha, que é o ícone de mostrar numa pasta. Ou seja, eu vou clicar aqui e o computador vai me levar para o local aonde fiz o download. Tá? Então, vou clicar aqui, mostrando uma pasta. Abrir aqui, ó, tem os outros downloads que eu havia feito, vou excluir. Então, aqui a minha pasta compactada com um zíper fechado, então eu tenho que descompactar. Como eu faço isso? Eu clico com o botão direito do mouse aqui na minha pasta Open Dyslexic e vai abrir um menuzinho. Então, eu procuro essa opção Extrair Tudo. Cliquei em extrair tudo, vai, tá pedindo para eu confirmar e clico aqui nesse botão extrair. Feito isso, ele vai descompactar a minha pasta e agora sim eu consigo trabalhar com esses arquivos. Abro essa pasta que me apareceu aqui para fazer né, para eu trabalhar com ela. Cliquei e apareceu e tem alguns recursos aqui, alguns arquivos e algumas pastas nessa pasta da fonte. Eu procuro essa pasta aqui escrito com o nome de compiled. Vou dar dois cliques para abrir a pasta e aqui tem as minhas fontes, né, os meus arquivos dessa pasta. Eu vou procurar por essa fonte aqui, Open Dyslexic-regular. Veja que, ó, só para vocês não confundirem, é a Open Dyslexic-regular, só isso, sem mais nada. Tem a Open Dyslexic regular.iot, .wof, wof2, blá blá blá, mas pega só a que é Open Dyslexic-regular, tá
bom? Tem outras fontes aqui, as que são em italic, que são os caracteres em itálico, tortinho, né? Tem os que são em bold, em negrito. Vamos usar a regular mesmo, que já vai servir. Vou dar dois cliques nesse arquivo Open Dyslexic regular. E aqui ele vai abrir uma nova janela, mostrando os caracteres, né, as letras minúsculas, maiúsculas, números, pontuações, operadores matemáticos básicos. E vou clicar aqui nesse botão no canto superior esquerdo dessa nova janela, o botão Instalar. Cliquei, pronto, já instalou no meu computador. Então é assim que a gente instala a fonte Open Dyslexic. Posso fechar aqui já. E vou mostrar agora como utilizar no Word, tá? Então venho aqui em iniciar, digito Word, o meu editor de texto da Microsoft. Vou criar um documento em branco. E aqui eu posso editar o meu texto, por exemplo, professor Alexandre Nassar de Peder. Veja que ela está em uma fonte aqui, Aptos, né, corpo. E se eu quiser alterar o documento, eu seleciono tudo, posso selecionar com o mouse, ou apertar a tecla Ctrl T para selecionar tudo. Venho aqui no botão de fontes, clico na setinha para baixo e procuro por Open Dyslexic. Eu posso descer o mouse, a barra de rolagem até encontrar a fonte Open Dyslexic, ou eu posso simplesmente escrever Open, que ele já vai procurar as fontes que começam com essa palavra que eu escrevi. Então, põe Dyslexic, vou dar um Enter, e aqui já está a fonte. Pessoal, eu tenho um aluno com dislexia e realmente eu percebi que essa fonte fez uma certa diferença para o meu estudante fazer a prova. Vocês podem ver, aqui ficou uma prova. Ah, eu já removi os arquivos. Então não vou conseguir mostrar. Consigo aqui pelo e-mail, talvez. Só para vocês verem como fica diferente. Opa, enviados. Então aqui, cadê? Ok, ciência da computação. Essa aqui é a prova normal, né? Ah, não, essa aqui é a prova adaptada, realmente. Então, essa aqui é a prova adaptada, né? Com a fonte Open Dyslexic. E vamos ver, essa é a prova. Aqui é a mesma prova, o mesmo documento com a fonte Arial. Então faz uma diferença, beleza? Então é assim que a gente utiliza a fonte Open Dyslexic nos nossos editores de texto. Se vocês utilizam LibreOffice ou outros também, por exemplo, Excel, se vocês quiserem utilizar planilhas, fazer slides, dá para utilizar essa fonte Open Dyslexic do mesmo jeito. Agora eu vou ensinar como utilizar no VS Code. Eu sou um professor de programação, então os meus colegas aí de programação, posso abrir o menu, procurar por Visual Studio Code. Eu abri aqui. Então, ó, já tenho um arquivo aqui em Java, né? Então, essa aqui deve ser o que? Times New, não é, talvez consolas, aqui está uma fonte consolas. Então posso alterar para Open Dyslexic Fontes, vindo aqui no canto superior esquerdo em arquivo. Depois procuro por preferências e venho em configurações. Tá? Aí, ó, já está até aqui na barra de pesquisa, venho aqui em pesquisar em configurações por fonte family. Então, aqui são as minhas fontes padrões do meu VS Code. Então, primeiro ele vai tentar executar a fonte consolas, depois Corrio New, OpenDyslexic, Monospace. Então, aqui eu tenho essa OpenDyslexic, que é a minha terceira ordem de prioridade no VS Code. Se eu quero manter o meu VS Code em OpenDyslexic, eu tenho que mover esse OpenDyslexic para a primeira prioridade. Então, eu selecionei, vou dar um Ctrl X, apagar a vírgula sobressalente, dou um Ctrl V, vírgula espaço. Vamos ver se isso foi o suficiente. Está carregando. Bom, não deu nenhum erro. Vamos ver se foi. Ótimo, aqui já alterou a fonte para Open Dyslexic. Esse aluno meu com dislexia, ele disse que fica uma fonte mais gostosa, segundo as palavras deles, mais gostosa de ler, né, mais fluida. Então, talvez isso possa ajudar aí. E, né, claro, se eu quiser, né, remover, eu
eu volto, né, o OpenDylex para a opção ali, acho que era a terceira opção, para a terceira opção como estava, a segunda opção de prioridade, assim por diante. Então, ó, agora vai vir consolas por primeiro, voltou para o consolas. Então, é assim que a gente utiliza a fonte OpenDylex no VS Code. Agora, eu vou mostrar para vocês um recurso interessante, principalmente para os professores que utilizam muito as plataformas ou fazem pesquisas aqui no navegador de internet. Existe uma fonte uma extensão do Google Chrome, que ela altera a fonte do nosso navegador de internet para essa fonte OpenDyslexic. Então vocês podem procurar aqui, ó, OpenDyslexic extensão. Vamos ver já essa primeira aqui mesmo, a OpenDyslexic for Chrome. Então essa extensão aqui mesmo, vou clicar nesse botão azul usar no Chrome. Aí vai aparecer esse pop-up aqui, essa janelinha, vou clicar em adicionar extensão. Uhum, foi, a extensão OpenDylex para Chrome foi adicionada. Só que, né, ela vai estar escondidinha essa peça de um quebra-cabeça no nosso Google Chrome representa as extensões instaladas no meu navegador de internet. Eu vou clicar nela e tenho aqui as minhas extensões. Veja que a OpenDylex, ela neste momento, ela está com um desenho vermelho escrito off, ou seja, está desligada. Então, para eu ativar, ligar essa extensão, eu vou clicar nela e vou simplesmente, né, clicar nesse botãozinho para ela ficar ligada, tá? Então, vamos recarregar a página, vamos ver se vai fazer alguma diferença. Aqui não fez. Vamos ver, talvez. É, Khan Academy. Ó, opa, já o Google já fez uma diferença aqui, ó. Então, a, a fonte do Google, ela já ficou em OpenDylex, não aquela fonte padrão como ficaria. Vamos ver se entrar aqui em Khan Academy. Ó, ela já está alterando a fonte do Khan Academy para OpenDyslexic. Então, não sei, às vezes não vai funcionar em todas as plataformas, em todos os sites, mas às vezes isso pode ser interessante para vocês, né, para os nossos alunos com dislexia. E para desativar essa fonte, eu vou na pecinha de quebra-cabeça do Google Chrome, Open Dyslexic, e clico, né, aqui para desligar, e ele desligou. Beleza? Por fim, então é assim que a gente utiliza a extensão de Open Dyslexic para o Google Chrome. Por fim, eu vou mostrar como faz para desinstalar a fonte. Não, eu não vou querer desinstalar, quero ter sempre no meu computador, mas se vocês quiserem, eu venho aqui no menu do Windows, procuro por configurações, venho no menu esquerdo localizar uma configuração, digito por fonte e clico nessa opção configurações de fonte. Aqui vai mostrar todas as minhas fontes instaladas no meu computador atualmente. Aqui nessa opção digite aqui para pesquisar, eu vou pesquisar por Open. Aqui já apareceu minha fonte Open Dyslexic, nesse quadradinho. Opa, cliquei sem querer. Deixa eu voltar aqui. Open Dyslexic. E eu clico nesses três pontinhos aqui em cima em opções, clico e clico em desinstalar. Eu não vou clicar porque eu não quero desinstalar, mas é só para vocês estarem sabendo. Às vezes faz no computador de um colega, né, e quer desinstalar. Mas é assim que faz para desinstalar a fonte OpenDyslexia. Beleza, pessoal. Então espero que esse vídeo tenha ajudado e qualquer dúvida, só escrever aqui para a gente.